Daqui a pouco nós vamos orar a Deus acerca da nossa lista de oração. Nós temos alguns nomes aqui para orar, para pedir, para buscar. Nós cremos na importância também da intercessão. Nós estamos orando uns pela vida dos outros. Amém? Então, você pode mandar aqui para a nossa igreja ou pelo canal do YouTube. Você também pode ir lá colocar no canal da igreja, no chat, o seu pedido, a sua oração, ok? E eu creio de todo o meu coração que respostas de Deus virão à sua vida para a glória de Deus. Você está me acompanhando pelo YouTube, canal da igreja, seja muito bem-vindo, compartilhe esse canal. Você está pelo Facebook também, ou a página, ou a fanpage, não importa, sejam todos muito, muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos abrir a palavra de Deus, vamos lá sem delongas, vamos ouvir a voz de Deus, a voz do Pai, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9 a 16, vamos falar sobre a ação de Deus. A ação de Deus. Deus que opera nos corações, Deus que liberta de amarras, Deus que trabalha abrindo ouvidos. Você lembra, por exemplo, de Lídia, que Deus lhe abriu o coração, o ouvido, o entendimento para compreender a palavra. Pois bem, vamos ver hoje outro exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos, porque eu quero motivar você, motivar o teu coração, motivar a tua esperança em Cristo Jesus. Você que está orando por um ente querido, marido, sua esposa, filhos, você que está orando por alguém, um amigo, alguém que você ama, alguém que anda perdido nos caminhos do mundo, alguém que está distante da obra de Deus e que você está buscando por esta pessoa em oração, em jejum, em consagração, pregando a palavra, enfim, vamos entrar juntos nessa batalha em oração por esta vida, por esta alma. Você pode nos enviar o pedido de oração também, para que nós possamos especificamente orar pela sua vida, tá bem? Então vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 9, diz a maravilhosa palavra de Deus: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, comum. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha aí, amado, Pedro subiu para o telhado para orar, estava com fome, ou seja, estava de jejum e oração. Deus lhe dá uma visão, e ao mesmo tempo, em outro lugar, Deus está operando também, em respostas a orações. Veja, amado, não há limites para o poder da oração. Vamos pedir a Deus graça, misericórdia para este momento da palavra. Pai amado, Deus maravilhoso e bendito, nós estamos uníssonos
em pensamento, em voz, em fé, para abençoar o teu povo, para abençoar os nossos ouvintes, os nossos internautas, pedindo, Pai, que essa palavra possa correr e alcançar muitas vidas, mostrando-lhes, ó Deus, a ação poderosa do Teu Espírito, mostrando-lhes, Senhor, a importância da vida de oração, para que, ó Deus, ninguém esmoreça na oração. Nós vivemos batalhas diárias, lutas diárias, para que venhamos abrir mão da vida de oração, para que desistamos da vida de oração, para que não pratiquemos o que Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-á. É uma luta diária, Pai, é uma luta diária. Nós queremos aqui, neste ministério, nesta igreja, em comunhão, nós queremos apoiar a vida de oração, nós queremos promover este mover tão maravilhoso que é a intercessão, a oração dos santos. Em nome de Jesus, fala, Pai, a cada coração, abençoa, liberta, transforma, abre os ouvidos, abre o entendimento, ó Deus, que novas sejam feitas todas as coisas. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Ovelhinha amada, família na fé, povo de Deus, santo e precioso, ministro de uma nova aliança, despenseiro dos mistérios de Deus. O capítulo 9 e o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas fala sobre a presença de Jesus Cristo na vida cotidiana, no caminhar, na vida da igreja, na vida do cristão. Pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, Ele está sempre conosco. Você lembra que Davi falou: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Ou lá no Salmo 139, ainda que eu tomasse as asas da alvorada, estivesse no abismo ou no alto da montanha, onde fosse, a mão de Deus ainda lá me haveria de guiar, e a tua destra iria me sustentar. Pois estas verdades, amados irmãos, elas apontam todas para Jesus Cristo, porque você lembra que no nascimento de Jesus, um dos nomes de Jesus, um dos significados de Jesus Cristo diz: o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, Emanuel. Ou seja, amado, a primeira coisa desses registros, desses capítulos aqui, que eu quero salientar para que você guarde no teu coração, é que Jesus Cristo se faz presente em nossa vida. Nós jamais estaremos só. Aos Hebreus disse: jamais te abandonarei, nunca jamais te deixarei. É uma promessa. Jesus Cristo respondendo aos discípulos quando ele estava prestes a ascender aos céus, e os discípulos: Senhor, não nos deixe, não nos deixe. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que até a consumação dos séculos eu estarei convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta verdade precisa estar introjetada no teu coração, amado, porque ela é impactante, ela é transformadora. Nós não estamos sozinhos, abandonados, esquecidos, largados. Deus não deu corda no relógio e abandonou todo mundo. Ele está presente em nossa vida. Ele disse através do profeta Isaías: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra que é fiel. Então, amado,
esta verdade é o Evangelho de Cristo em nós, é Cristo em nós. Uma verdade transformadora do Evangelho de Jesus. Então você veja que, diante da ignorância do homem, o texto de Atos mostra Saulo de Tarso saindo para Damasco para perseguir a igreja. Aquele homem que foi escolhido antes de nascer, esse é o registro das palavras do próprio Paulo, escolhido antes de nascer, mas ele foi separado naquela estrada de Damasco. Então, se ele foi escolhido antes de nascer, mas foi apenas separado na estrada de Damasco, amado, tudo que aconteceu na vida de Saulo estava debaixo do controle de Deus. Deus sempre esteve presente. Nós nunca estivemos fora dos olhares de Deus. E diz que naquela estrada de Damasco, o Senhor se interpôs no caminho dele e transformou a vida daquele homem. Eu sei que eu estou diante agora de alguém que está na sua estrada de Damasco, alguém que está vivendo os caminhos do mundo, a força da energia do mundo, a força da loucura do mundo, alguém que está vivendo absolutamente na estrada de Damasco, perseguindo a fé, a igreja, ou destruindo a sua própria vida na mentira, na idolatria, no álcool, no mundão. Sexta-feira agora estão gastando a vida no barzinho, na lapa, enfim, na efervescência do pecado. Mas, amado, diz que Jesus entrou na estrada daquele homem, se colocou no caminho dele, uma luz iluminou e aquele homem foi transformado. Era a presença de Jesus que transforma, que muda caminhos. Também o registro de Lucas mostra Enéas, um sofredor, um doente que há anos estava doente, acamado, enfermo, sofrendo, mas que a graça de Deus alcançou aquele homem. Mostra as mulheres chorando por Dorcas, uma jovem costureira que partiu prematuramente, e havia muito choro, muito sofrimento pela dor do luto, mas diz que Pedro se colocou no caminho daqueles sofredores, tanto Enéas quanto as mulheres de luto, e diz que Pedro, em nome de Jesus Cristo e em oração, trouxe ali para aquele lugar a manifestação de Deus. Olha, amado, todas as vezes que nós falamos em nome de Jesus, todas as vezes que nós proclamamos em nome de Jesus, todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus, nós estamos, irmãos, gerando ali a manifestação de Deus. A palavra diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça. Ou então em Romanos diz: chamando à existência as coisas que eu não vejo. Tiago diz que muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Então, amados, é preciso entender que a vida pautada no nome de Jesus, a vida em oração, é uma vida sobrenatural, é uma vida poderosa, é uma vida que está acima da dimensão humana, só do que os olhos físicos podem ver. Há pessoas que somente se dirigem pelos olhos físicos, andam pelas vistas, só acreditam se vê. Eu tenho que ver para crer, e às vezes vendo não creio. Não é assim que a pessoa se dirige na vida? Amado, Jesus, ele inverteu isso daí. Ele diz assim: bem-aventurado os que não viram, mas creram. Bem-aventurado, bem-aventurado. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. A fé
olha aí, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu espero. As pessoas pensam que a fé é um mero sentimento difuso, alguma coisa meia, sabe, que você não sabe definir o que é, uma energia do sol, do globo, da luz, sei lá da onde, uma coisa meio mística. Amado, a fé é a certeza, a fé tem um conteúdo, é a palavra de Deus, tudo que diz a palavra de Deus, eu tenho fé nisso daí, eu acredito piamente, é o conteúdo da minha fé, é o evangelho, é a palavra. Então quando eu falo a um Enéas doente, como Pedro falou, em nome de Jesus, eu estou falando pela fé. Quando eu oro diante das sofredoras que perderam Dorcas prematuramente, e eu oro em nome de Jesus, eu estou orando pela fé. Quando Saulo de Tarso está a caminho de Damasco, Jesus aparece, aquele homem caiu perseguidor, mas levantou um missionário. O que agiu na vida dele? O que foi que agiu? Foi o poder da fé? Foi o poder do evangelho? Foi o poder do Espírito Santo? Aquele homem caiu perseguidor e levantou o pregador, missionário, evangelista, apóstolo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o poder da fé, este é o poder do evangelho, é o poder do Espírito Santo. Então, amados, o poder da fé, o poder do evangelho, o poder da palavra, o poder do nome de Jesus perpassa culturas, perpassa etnias, nações. Você pode estar no Japão, na China, na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, você pode estar nos Estados Unidos, em Cuba, você pode estar onde for, amado, na Venezuela, povos sofredores. Olha, meu irmão, o evangelho alcança a tua vida para transformar a tua vida, transformar o teu coração, transformar a tua mentalidade, teus pensamentos, transformar a tua alma, regenerar o teu ser, te fazer uma nova criatura, te fazer nascer de novo em Cristo Jesus. Aleluia! Este é o poder maravilhoso da fé em Cristo Jesus. Então, ovelha amada, somente através do nome de Jesus, seja pela oração, seja pela pregação da palavra, é que nós podemos lidar com as peripécias humanas. É pelo poder do nome de Jesus, seja pela palavra, seja pela oração, seja numa atitude de louvor a Deus, de agradecimento, é que nós podemos lidar com os sofrimentos da vida, o momento do luto, o momento da doença, da enfermidade, o momento das fraquezas humanas, ou diante de um ente querido que está perdido a caminho de Damasco. É perante esses momentos delicados, difíceis, irmãos, que nós temos recursos lenitivos, condições para agir como por intermédio da palavra de Deus, a santa palavra. Atos capítulo 9, versículos 32 a 35, nos fala a respeito da cura de Enéas. Aquele homem estava doente há 8 anos, jazia na cama, paralítico, mas Pedro disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te agora. Diz que ele levantou curado, e no versículo 35 diz: viram-no todos os habitantes de Lídia e Sarona, os quais converteram-se ao Senhor. Você veja, Pedro agiu pelo poder do nome de Jesus, e diz que os habitantes daquela cidade se converteram a Jesus Cristo, se converteram ao Senhor. Eu quero declarar nesta noite, amado, que o teu coração esteja cheio de esperança. Você verá um milagre de Deus na tua casa. Você verá, receba, creia nesta palavra de esperança. Você verá um milagre na tua família, no teu corpo. Você verá a mudança de um laudo médico. Você verá a transformação de um casamento que já está à beira do divórcio. Você verá a transformação da tua vida financeira,
Creia nisto, Deus vai lhe abrir uma porta, vai te arrancar dessas dívidas que você está mergulhado aí. Receba, amado, receba. Deus vai operar na tua vida pelo poder do nome de Jesus. Nós estamos entendendo, amados, queridos irmãos, compreenda, nós estamos entendendo à luz da palavra de Deus como lidar com os momentos difíceis. Como lidar? Por quê? Porque o coração humano é enganoso. O coração do homem por si só é frágil. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Nós, irmãos queridos, seres humanos, diante do luto, diante da crise, diante da doença, diante das perseguições, nós somos vulneráveis, podemos fraquejar. Louvado seja Deus. Bem-vindos, irmãos, aqui no YouTube da igreja, pastora Deise, irmã Cássia. Que bom ver o comentário das irmãs aqui pelo YouTube. Louvado seja Deus, canal da igreja. Então, amados, nós podemos, como seres humanos, fraquejar, mas diante dessas circunstâncias, qual foi a atitude dos apóstolos? Qual foi a atitude dos irmãos na igreja que nascia, a igreja primitiva? Qual foi a ação de Deus na vida dessas pessoas? Foi poderosa, foi tremenda. Então, nós podemos aprender, em caráter introdutório, algumas coisas aqui. Olha, primeiro, muitas vezes nós não entendemos o porquê sofremos. Muitas vezes não entendemos por que sofremos. Enéas estava lá sofrendo, as mulheres não entenderam por que aquela menina morreu tão jovem, não é verdade? Saulo, quando caiu ali na estrada de Damasco, estava absolutamente certo que estava fazendo a vontade de Deus, e de repente aparece lá o Senhor Jesus, uma voz, e você está me perseguindo? Eu? Mas espera aí, eu estou fazendo a vontade de Deus. Não, você não está. Ou seja, ele não estava entendendo nada até aquele momento da sua vida. Então, muitas das vezes não entendemos os porquês, não entendemos a razão de sofrimentos, não entendemos a razão de quedas que nós tivemos na vida, ou que alguém sofreu, alguém que está prostrado, caído nesta noite, em depressão, alguém que foi abandonado, desquitado, alguém que viu a sua empresa quebrar, alguém que foi traído por um amigo, alguém que você depositou sua confiança e essa pessoa te traiu, te humilhou, puxou teu tapete, põe a tua vida em xeque, em descrédito todos os dias. Você que está sofrendo alguma amargura de traição, você que foi 25 anos de casado, descobriu que a pessoa tinha um outro relacionamento. São muitas forças que tentam derrubar você e a mim. E às vezes não entendemos o porquê disso tudo, mas podemos aprender, irmãos, que o temor ao Senhor, o temor do Senhor, é o alicerce sobre o qual a igreja está edificada. O temor do Senhor é o alicerce, é o alicerce. Diante de tudo isso, nós vimos ali pessoas como Pedro, um homem temente a Deus. Depois Saulo de Tarso transformado, temente a Deus. Viveu em obediência. O temor do Senhor é uma base de alicerce da vida. Amado, quem tem temor ao Senhor, pede a Deus sabedoria no falar. Quando você vê uma pessoa fazendo fofoca, queimando a imagem de alguém, falando mal do outro, deduzindo coisas, sabe? Ele é um devasso, ele é um isso, ele é um aquilo, sabe? Deduzindo coisas sem ter nenhuma base para isso, nenhuma prova para isso. Isso é uma pessoa que não tem temor do Senhor. Você deve cortar isso daí. E se você emprestar os seus ouvidos, você vai se contaminar. E um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ao longo da minha história ministerial, eu tenho visto muitas pessoas que estavam de pé e caíram, porque emprestaram os seus ouvidos e tiveram o seu coração fermentado. Tiveram o seu coração fermentado. Então, amado, quer ter segurança?
quer ver a mão de Deus agindo no teu coração, transformando, abençoando, cultivemos o temor do Senhor. Porque uma vez que você foi convertido em Jesus, Deus colocou o temor lá dentro. Às vezes nós apagamos isso daí, não ouvindo a voz de Deus. Temor é um alicerce. A esperança do cristão é alicerçada em Cristo. E ela não se deixa abater, nem diante da doença e nem mesmo diante do luto da morte. A esperança em Cristo, irmãos, ela é vitoriosa sobre todos os dramas da vida. A esperança em Cristo, porque Cristo Jesus morreu, mas ao terceiro dia venceu a morte. Nós temos um ponto central para alicerçar a nossa fé, alicerçar a nossa esperança. Se você baseia a tua esperança no dinheiro, na saúde, na família próspera, em qualquer coisa, essa esperança pode ruir qualquer hora dessa. O dia que vem uma luta, um problema, a esperança vai embora. Mas se você coloca a tua esperança em Cristo Jesus, naquele que morreu e ressuscitou, a esperança é inabalável, amado. Que Jesus Cristo é indestrutível. Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez para resgatar a sua igreja. Então, por mais que a igreja de Jesus, ao longo desses 2000 anos, foi maltratada, gladiador, fogueira, leão, morreu, queimou, fez, a igreja não parou, a igreja avançou. Por quê? Porque a esperança da igreja estava alicerçada em Jesus Cristo, que está vivo e é Rei de Reis. A oração, podemos aprender, que é um fator fundamental na tratativa de todos os momentos do nosso caminhar, deve ser cultivada. Amados, a oração é fundamental. Diante dos momentos aqui difíceis, a oração estava presente. A oração estava presente tanto para tratar do doente Enéas, para levar cura, tanto para cuidar da situação daquelas mulheres chorosas por causa de Dorcas, enlutadas por causa de Dorcas, tanto para alcançar a vida de Pedro e de Cornélio, que é o que nós vamos entrar nesses 5 minutos finais. Então, irmãos, Deus quer temor do coração, esperança alicerçada em Cristo e vida de oração. Portanto, diante dessas circunstâncias, orando em nome de Jesus, vida temente a Deus, esperança alicerçada em Cristo Jesus, uma vida de oração, nós vamos ver Deus usando as nossas vidas com propósitos missionários, evangelísticos. Jesus vai salvar muita gente através do teu testemunho. Jesus vai salvar muita gente através de você. Vai trabalhar no coração de pessoas endurecidas, enlutadas, enfermas, distantes, rumo a Damasco, através da sua vida. Vai trabalhar nessas pessoas e salvá-las. Esse é o plano de Jesus. Você lembra lá em Mateus 16, quando ele disse a Pedro: Pedro, eu te entrego uma chave, o que você ligar na terra será ligado no céu, terá sido ligado no céu. Depois, esse Pedro que recebeu essa palavra de Jesus, foi abrindo as portas do reino para o mundo gentílico. E o marco histórico primário da evangelização para os gentios foi com Pedro, em Atos capítulo 10, quando Cornélio, ali o marco histórico do primeiro, colocando assim o primeiro gentio convertido. Nós temos lá registro de no livro de Evangelho de Marcos, os evangelhos, aquele lá de Decápolis, que é a obra de Jesus e outros, mas como marco histórico do trabalho da igreja, em termos missiológicos, podemos colocar Cornélio como o primeiro gentio alcançado, Cornélio de Cesareia. E isso aconteceu em que momento? Momento em que Pedro, temente a Deus, estava com fome, jejuando, mas decidiu subir para o telhado para fazer o quê? Orar a Deus, e teve uma visão, e Deus lhe falou ao seu coração, e ali grandes coisas começaram a ocorrer. Então, ovelhinha amada, pelo poder do Espírito Santo, receba na tua vida
coisas grandiosas de Deus vão ocorrer. Vão ocorrer. Antes daquele momento em que Pedro sobe para orar, você veja, havia toda uma resistência tremenda para o evangelho não chegar até o mundo gentílico. Mas Jesus lhe deu uma visão, aqueles quadrúpedes. Jesus estava dizendo, olha, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Em outras palavras, eu purifiquei para mim um povo gentílico que nós vamos alcançá-los. Nós vamos levar o evangelho a eles. E Pedro estava ainda ali, amado, agarrado na religião judaica. Olha, Senhor, como é que eu vou comer o quadrúpede? Coisa comum não entrou na minha boca. Olha, Senhor, e assim, e ali, amado, 3 vezes se repetiu, até que Jesus quebrou aquela resistência, aquela amarra religiosa. Amado, você pode estar orando por alguém que está metido em magia negra, em feitiçaria, em voodoo. Esses dias eu vi uma jovem lá num jogo da Super Bowl americana, com um bonequinho de voodoo, maltratando lá um jogador. Amado irmão, eu quero declarar em nome de Jesus que praga nenhuma chegará à tua tenda. Quero declarar em nome de Jesus que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Entrega a sua vida para Jesus. Ore agora, você que está pedindo por alguém que está afastado, está no caminho errado, está entregue à magia negra, está nos caminhos do mundo, assim como Jesus libertou Pedro de amarras religiosas que impediam do evangelho avançar para o povo gentílico. E olha que Jesus já havia dito para ele, eu te entrego as chaves do reino. Você tem que abrir portas para o evangelho. Já havia o chamado, já havia a palavra de ordem, já tinha sido dada, e ainda havia uma grande resistência. Às vezes a pessoa já ouviu a palavra, já pregaram para essa pessoa, e ela está lá em caráter de resistência, resistindo ao Espírito. Amado, a oração vai quebrar essa resistência. A oração vai jogar por terra essa resistência, para que esta vida seja convertida, seja tratada em nome do Senhor Jesus. Então a providência de Deus agiu no coração tanto de Pedro quanto no coração de Cornélio. As barreiras dos corações caíram por terra para a glória de Deus. Isso está lá em Atos capítulo 10. Olha lá, rapidamente, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Então meditava Pedro acerca da visão. Olha lá, Pedro estava meditando acerca da visão, ainda naquele momento gostoso da oração, quando os homens enviados por Cornélio chegaram. Lembre-se que Cornélio ouviu um anjo: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas foram vistas, manda chamar Pedro. E Cornélio nem sabia por que tinha que chamar Pedro, mas obedeceu. E aí Pedro estava lá meditando naquela visão dos quadrúpedes, estava ali naquele espírito de oração, e aí chegam os enviados de Cornélio. Você veja, Jesus estava operando no coração de Pedro, Jesus estava operando no coração de Cornélio, enviados a Pedro chegaram, e Cornélio recebeu aqueles gentios, e hospedou eles, os hospedou. O que isso mostra? Mostra que Pedro entendeu a visão. Que Pedro, como judeu, hospedando os gentios, participando da mesa com eles, estava dizendo: as barreiras religiosas caíram por terra. Depois Pedro ainda vai com ele até a casa de Cornélio, onde toda a família de Cornélio é batizada pelo Espírito Santo de Deus, é convertida, é liberta. Louvado seja Deus. Então foi a providência de Deus agindo em oração, preparando corações, tanto de Pedros agarrados a religião, quanto de Cornélios ainda apenas namorando o Evangelho, simpatizante do Evangelho, mas ainda não era convertido.
ainda precisava de um milagre, ainda precisava que Deus agisse no seu coração, e Deus agiu, e Deus transformou, e as barreiras caíram por terra, e o milagre aconteceu. Então, ovelhinha amada, bendito do Pai, ouça para completar essa mensagem. Pedro era um homem de oração. Pedro era um homem de oração. E Deus usa aos homens de oração. Homem de oração, mulher de oração. Você é uma pessoa de oração. Deus vai usar a tua vida. Receba, abra-se esta noite. Teu coração esteja aberto para que amarras do mal caiam por terra. Deus trabalhe na sua vida, trabalhe na sua casa, trabalhe no seu testemunho, trabalhe na sua capacidade missiológica de alcançar pessoas, dar o teu testemunho para salvar vidas, falar de Jesus para alcançar vidas. O propósito de Deus é transformar você para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Receba, creia nesta palavra. As heresias foram quebradas, as amarras das heresias daquele momento foram quebradas. Deus pode quebrar amarras, Deus pode quebrar sentimentos equivocados, pessoas que estão mergulhadas em outros tipos de sentimentos também, como soberba, arrogância, maledicência, espírito de fofoca, de brigas, de facções, divisões, rebelião. Deus tem me falado sobre espírito de rebelião, quebrar o espírito de rebelião. Deus pode quebrar nesta hora todo mal, todo espírito maligno, todo espírito contrário, todo espírito de secularismo, pragmatismo, para que você seja um autêntico servo de Deus, autêntica serva de Deus. E Deus agiu lá e Deus agiu também na vida de Cornélio. Amado, em nome de Jesus, que nesta noite toda barreira seja quebrada. Toda barreira seja quebrada. Que seja um momento grandioso, que seja um momento marcante na história da tua vida, na história da tua família, na história da tua casa, na história do nosso ministério, na história do teu bairro, na história da empresa que você trabalha, na história desse município, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que nós vejamos barreiras caírem por terra pelo poder da oração. Não limite o poder da oração. Haviam centenas de milhares de anos que o povo judeu estava agarrado à raiz judaica da religião, e ali naquele momento, em Atos capítulo 10, aquilo foi quebrado no momento de oração, jejum e visão que Deus deu a Pedro. E o primeiro gentio foi alcançado, Cornélio. Centenas de anos de amarras religiosas foram quebradas para que o Evangelho de Jesus Cristo alcançasse as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia de transformação. Quiçá gerações e gerações da tua família têm estado amarrada, tem sido cavalo para Satanás montar em terreiro, na macumba, na encruzilhada, no cemitério, tem servido aos projetos do maligno, na sexualização de pessoas, na destruição de famílias. Você, homem casado, mulher casada, tem vivido um espírito de uma pombagira aí, de um adultério, uma lascívia diabólica, que você tem adulterado e fornicado e destruído famílias. Ou a tua família foi destruída por causa de um agente maligno. Esta é a hora de quebrar isso tudo. As forças do mal não podem resistir à vida de oração. As forças malignas não podem resistir à vida de oração. Você que está me ouvindo, está num leito de hospital, está enfermo,
está cansado, fatigado, lutando contra uma doença e está cansado, que você seja fortalecido e pelo nome de Jesus agora o poder de Deus alcance a tua vida, o poder da fé que transforma e transformou Enéas, transformou Saulo, Pedro, Cornélio, sua família. Receba nesta hora e creia em nome do Senhor Jesus. Nós vamos agradecer a Deus, agradecemos a Deus pela alta hospitalar da irmã Sueli. A irmã Sueli foi pega de surpresa aí com uma taxa altíssima de um indicador sanguíneo, precisou ser internada no hospital de uma hora para outra, mas graças a Deus já foi liberada, já está em casa, já está bem, já está curada, os remédios ajustados, em nome de Jesus, irmã. Louvado seja Deus pela tua vida, cura, saúde, milagre, para a glória do Senhor. Agradecer a Deus, continuar orando também pela vida da irmã Maria do Socorro, que fez uma cirurgia no nariz, essa semana agora que passou por uma cirurgia, graças a Deus está em recuperação, está bem, está em casa, em nome de Jesus. Material colhido foi para a biópsia, nós declaramos saúde, irmã querida, saúde perfeita na tua vida, cura, milagre, em nome de Jesus. Fez uma raspagem nas costas também, tudo foi retirado ali, graças a Deus por isso, amada irmã. Declaramos sua saúde, sua cura, para a glória de Deus. Maria Rita, sua filha, vai fazer uma cirurgia no mês que vem também. Nós oramos pela vida desta jovem, queremos declarar saúde, milagre, cura nesse corpo, do alto da cabeça à planta dos pés. Saquarema Cristina teve um AVC isquêmico, o pastor lá dessa irmã está pedindo oração, que ela está num estado grave. Em nome de Jesus, Cristina, oramos pela sua vida, receba aí um milagre em nome de Jesus, para a glória de Deus. A irmã Rosiane Brito, a sua imunidade está muito baixa, ela precisa que essa imunidade aumente. Ela fez a última quimioterapia, graças a Deus. Creio que vai agora iniciar a radioterapia, mas precisa que a sua imunidade suba. Em nome de Jesus, nós declaramos saúde perfeita, cura divina, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Senhor amado, colocamos essas vidas diante de Deus, Pai. Nossa pastora Deise está fazendo tratamento de carótida também, 55%. Declaramos saúde. Temos aqui várias pessoas tratando de câncer. A Juliana Muniz, a Maria Schneider, a Jaqueline Oliveira, a Suzana, a pessoas com depressão profunda, Pai, a Luciana Dias, a Thaisa Brito, outras pessoas também, a Neuza com mania de perseguição, Pai, a pessoas com problemas financeiros como a Margot, em nome de Jesus, Deus. Também a nossa pastora não perdeu o seu saram, sua assistência médica. Temos outros irmãos precisando de um milagre. Deus, nós queremos agora cada vida, cada nome, cada pessoa colocarmos diante do Senhor Jesus. Nós temos 15 minutos, Pai, para o mover da oração. E eu creio de todo o meu coração, Pai, toda a minha alma, com toda a nossa fé, que o Senhor Deus se compraz na prosperidade do seu servo. Deus, a prosperidade na tua palavra, ela é uma palavra muito ampla. Ela diz respeito a muitas coisas da vida. Nós queremos então declarar, Pai, em cada coração, em primeiro lugar, contentamento. O apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Filipenses, ele disse que ele aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Pai, nós temos pessoas diante de nós, estamos orando, desde quem ora até quem está recebendo oração. Nós temos pessoas aqui enfrentando todo tipo de problema. Problemas materiais, financeiros, emprego, desemprego, problemas de saúde, problemas familiares, são diversos, Pai.
Mas nós não vamos esperar o problema ser resolvido para termos felicidade no coração. Nós não vamos esperar os problemas serem resolvidos para termos paz no coração. Não. Ó Deus, a tua promessa e a tua palavra é que a paz de Cristo excede todo o nosso entendimento. É que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, em todos os momentos da vida, Pai, a tua paz, a tua alegria, a esperança, a boa dádiva, o dom perfeito que vem do Pai, vem do alto, elas estão acima das circunstâncias que nós enfrentamos. Ainda mais, Senhor, é a tua paz, é a tua alegria, é o dom do Espírito Santo, são as coisas que vêm do alto que nos capacitam a lidar com os sofrimentos, nos capacitam a lidar com os momentos difíceis na vida, seja de doença, seja de luto, seja de crise existencial, crise financeira ou familiar. Assim sendo, Senhor, nós queremos receber e declarar contentamento nos corações, a alegria, uma vida contente, uma vida de coração satisfeito, ó Pai, porque o ser humano, na sua loucura pelo enriquecimento, em ficar rico, ou na sua loucura, aqueles que já alcançaram a riqueza, em querer ficar sempre mais rico, mais rico, mais rico, aí vem, Paulo fala que nessa loucura humana, o homem se aflige com muitas dores, o homem cai na tentação de Satanás, naufraga na fé, nessa loucura do afã na vida e essas coisas, o ser humano perde a boa consciência da fé, perde a direção espiritual e fica bonitinho nas mãos do inimigo, fazendo a vontade do inimigo de um lado para o outro. Mas nós queremos então, Senhor, repreender esse espírito e declarar na vida dos teus filhos contentamento, alegria, Senhor, alegria. Eu sei que estou diante de pessoas com os diversos problemas, mas, Pai, que no meio de todos esses problemas não haja mais um problema a mais, que é a falta de alegria. Não haja um problema a mais, que é a falta de paz. Pelo contrário, que nós tenhamos paz e alegria que vem do alto, que vem de Deus, um coração feliz, um coração satisfeito, um coração alegre, em contentamento, contente, contentado, satisfeito, ó Pai, pela presença de Deus, pela força do Jesus Cristo, Espírito Santo, a vida do Senhor Jesus em nós, contente, satisfeito, alegre, feliz, Senhor, por aquilo que já tem, não infeliz por aquilo que ainda não tem. Nós já somos felizes, abençoados, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir por essa graça, em primeiro lugar, neste momento, Pai, alegria e paz nos corações das tuas ovelhas, força, Senhor, espírito de renovação, Pai. Ainda que o homem exterior enfrente lutas, problemas, e às vezes, Pai, chegamos ao final de um dia esgotados, cansados, só querendo ver o colchão e cair na cama e dormir. Amém, isso aí é natural, faz parte da vida. O homem exterior é assim mesmo, mas lá dentro, Pai, do homem interior, haja uma criança feliz, haja um homem, uma mulher de Deus valoroso, valorosa da fé, homem de guerra, homem valoroso de guerra, mulher virtuosa, mulher sábia, em nome de Jesus. Jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. Ó Senhor, Tu és a nossa alegria, Tu és o nosso maior tesouro, Tu és a nossa riqueza, Pai, a Tua presença, Pai, o Teu Espírito, Senhor. Nós temos tudo, Pai. A Tua presença é maravilhosa, é tudo, Senhor. Se nós não tivéssemos o Senhor, aí nós seríamos desgraçados, Pai.
Aí nós seríamos moribundos desgraçados, Pai. Não passaríamos de um cadáver adiado, porque todo mundo um dia vai morrer. Mas nós, Senhor, sabemos que o dia que esses olhinhos humanos se fecharem aqui, eles irão se abrir na Nova Jerusalém, na glória de Deus. Seremos recebidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seremos recebidos em glória, ouviremos da boca do nosso Deus: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado. Entra no gozo do teu Senhor. Portanto, ó Pai, nós não temos medo da morte, nós não temos medo da morte, nós não temos medo de nada, porque maior é aquele que está em nós. O inimigo é um derrotado, Senhor. O máximo que pode acontecer com a nossa vida aqui é morrer, mas morrer para o cristão é lucro, porque ele entra na Nova Jerusalém. Portanto, ó Pai, ó Deus, liberta, Pai, cada um dos teus filhos que estão aqui ouvindo e orando, liberta-os, Senhor, assim como o Senhor trabalhou no coração de Pedro e o libertou das amarras. Liberta, Senhor, agora do medo, das neuroses, das bitolices, das crises. Pai, tem gente que faz uma tempestade em copo de água, qualquer coisa está triste, qualquer coisa está chorando, qualquer coisa está amargurado, qualquer coisa está reclamando, reclama porque está sol, reclama porque está chuva, reclama porque está ventando, reclama porque está a pé, reclama porque está de ônibus, reclama de tudo, reclama, só sabe reclamar, é um mimizento. Deus, liberta os mimizentos que estão orando, Pai. Liberta, se tem algum mimizento aí orando, liberta esse mimizento, Pai. Liberta, amadurece essa vida, amadurece esse pensamento, amadurece esse coração, Pai. Mostra para esta pessoa a riqueza da glória, da presença de Jesus, a riqueza insondável do Evangelho de Cristo. Mostra para essa pessoa a riqueza do que é ter a salvação em Jesus Cristo, a sua alma garantida diante do Todo-Poderoso, na habitação celestial, nas mansões celestiais preparadas por Jesus. Mostra, Senhor, para esta pessoa a riqueza da glória da sua esperança em Cristo Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Mostra, Senhor, porque às vezes nós temos cristãos em nosso meio tão carnais, que eles já perderam a esperança da segunda vinda, já perderam a esperança da vida eterna, só vivem movidos e imbuídos pelas coisas que as vistas mostram, pelas coisas humanas, Pai. Os seus olhos carnais estão bem abertos para ver os indicadores do mundo, mas os seus olhos espirituais estão muito fechados e não conseguem enxergar um palmo na sua frente. Tudo é pragmatismo, tudo é secularismo, tudo é a base do mundo e dessa terra. Ó Senhor, quando é que vai sobrar um espacinho aí para a ação do Espírito Santo? Quando é que vai sobrar um espacinho aí para o sobrenatural? Quando é que vai sobrar um espacinho aí para o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria? Quando é que vai sobrar um espacinho aí para a esperança cristã, que é firme e inabalável na morte e ressurreição de Jesus Cristo? Quando é que vai sobrar um espacinho aí para que cada palavra, cada pensamento, cada ação na vida seja realizada em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, Senhor, contentamento vem com uma vida de oração, contentamento vem com os olhos iluminados pela fé, para entender a preciosidade do Evangelho de Jesus. Portanto, Senhor, antes mesmo de pedir por milagre financeiro, porta aberta ou qualquer outro milagre, eu quero te pedir pelo milagre do contentamento, o milagre da alegria do Senhor no coração, a paz do Espírito Santo de Deus nesses corações, no meu e no de cada um que está orando nesta hora, Pai, porque quando nós temos contentamento, alegria, nós somos libertos de muita coisa. Nós somos libertos de muita coisa. Nós aprendemos, Pai, a viver alegres, felizes, em paz, Pai, em paz com Deus, em paz com o próximo, Pai.
nós não invejamos nada de ninguém, nós não queremos as coisas dos outros, nós somos felizes com aquilo que Deus nos deu, nós somos felizes com aquilo que Deus nos faz ser, abençoados, amados. Ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, sim, Pai, eu te peço, e quantas vezes te peço, para prosperar financeiramente, que o nosso ministério prospere financeiramente, que nós possamos enriquecer financeiramente para levar o Evangelho. Mas eu sei também, ó Pai, que quando isso tudo acontecer, eu terei mais uma luta, porque depois que a gente enriquece e prospera, tem a luta da carne, de querer ficar preguiçoso, não orar, confiar na riqueza, confiar no dinheiro, deixar de confiar em Deus, passar a ter o seu pensamento voltado para a valorização pessoal, baseado no dinheiro que tem, como se ter dinheiro ou ter prosperidade fosse sinal que eu sou mais abençoado do que o outro irmão que não tem. E aí vem soberba, vem arrogância, vem carnalidade, vem falta de vida espiritual, vem um monte de coisa diabólica aí no meio do caminho. Então será mais uma luta para lutar, para que isso não venha acontecer comigo e nem com todos aqueles que já prosperaram e enriqueceram. Então é uma luta isso daí. Portanto, Senhor, é bênção, mas tem que ser bênção com vigilância. Portanto, ó Pai, e aquele que ainda não conseguiu chegar lá em termos financeiros, e nem sabemos se todo mundo vai chegar lá ou não, de viver rico, enfim, o que a palavra de Deus promete é suprimento dele, não vai permitir que nada falte na nossa vida, prosperidade da nossa alma, mas, Senhor, que ninguém caia no erro da frivolidade. Sabe, a pessoa vive em prol dos resultados de querer crescer financeiramente e pisa na cabeça de um, pisa na cabeça do outro. Se tiver que mentir, mente. Se tiver que se vender, se vende. Vende os seus valores, vende seus princípios de fé, se vende por causa do dinheiro, se vende por causa dos valores, vende a palavra que deveria ser se ensina ou não, se entrega, casa por causa de dinheiro, separa por causa de dinheiro, dá em cima do chefe por causa do dinheiro, dá em cima de não sei quem por causa de dinheiro. Ó Senhor, que ninguém aqui caia nesses erros, que nós tenhamos contentamento, felicidade, alegria, o real valor da presença de Deus. E aí sejamos libertos, Pai, de todos esses males. E aí sim, ó Pai, com uma consciência firme no Senhor, uma consciência inabalável da fé, uma consciência do foco missionário, ganhar almas, levar pessoas a Jesus. Enéas foi levado a Jesus e toda aquela cidade foi levada, aquelas duas cidades foram levadas para Jesus. Dorcas ressuscitou, levada a Jesus, aquelas mulheres, e toda a cidade também foi convertida a Jesus. Pedro e Cornélio, na oração e na visão que tiveram, houve conversões em massa, pessoas foram levadas a Jesus, a família de Cornélio foi convertida. Ó meu Deus, de 1 a 1 milhão, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e quanto mais almas, amém, melhor. Ó Senhor, não percamos o foco, sejamos crentes missionários, Senhor, seja em qualquer momento da vida, em qualquer etapa da vida, ó Deus, que o temor do Senhor em nossos corações nos leve para o joelho no chão, nos leve para a vida de oração, nos leve para proclamar o nome de Jesus, como Pedro proclamou em Lídia, Sarona e todos os campos circunvizinhos, as cidades gentílicas, Cesareia e tantos outros lugares, pelo nome de Jesus, pela vida de oração, para que o Evangelho prosperasse. Senhor, todo o foco daqueles irmãos, todo o foco de Pedro, dos apóstolos, de Paulo, o foco total, absoluto deles, Pai, era a pregação do Evangelho, não era outras coisas, era a pregação do Evangelho, era o foco principal. Então sim, pedimos por cura, como o Senhor curou, e diversas curas acontecem no Novo Testamento. Pedimos por portas que se abram, como Paulo pediu por portas abertas. Paulo recolheu ofertas
em todo o mundo gentílico, para levar para os irmãos da Judeia e fazer a obra do Senhor. Sim, Senhor, oramos, pedimos, declaramos todas essas coisas, mas o foco principal é o ganho de almas, é o avanço do reino. Isso tem que ser o foco principal. Quando perdemos esse foco, Senhor, aí nos perdemos em loquacidade frívola de outras coisas no lugar de Jesus. Jesus, Tu és o centro, Tu és a prioridade, Tu tens o total objetivo, e pela graça do Teu nome, para que o Teu nome seja conhecido, seja anunciado, para que pessoas tenham experiência com a Tua bondade, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, aqueles que estão me ouvindo nesta hora estão enfermos, Senhor, cura estas pessoas nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus, para que elas tenham uma experiência com Jesus, para que elas vejam Jesus Cristo na sua vida, para que seus familiares vejam Jesus Cristo e entreguem suas vidas para o Senhor Jesus. Eu quero Te pedir, Pai, cura estas pessoas, liberta essas pessoas da depressão, da tristeza, liberta essas pessoas, Senhor, do ostracismo, da letargia, da preguiça, liberta, Senhor, essas pessoas da inveja, da fofoca, da maledicência, da língua que urde engano, da fofoca. Liberta essas pessoas da carnalidade, liberta essas pessoas de se acharem melhor do que alguém, porque não passa de um pano, de um trapo de imundice que não vale nada, se não for a presença de Jesus Cristo. Se tirar a presença de Jesus, não sobra nada para contar a história, nada vezes nada, é trapo de imundice, só isso que sobra. Portanto, Senhor, liberta a cada um de nós de pensarmos de nós além do que convém. Nós queremos pensar de nós só o que a Bíblia manda. Sou o que sou pela graça de Deus. Sou abençoado porque tenho Jesus, mais que vencedor em Cristo Jesus, eleito, amado, precioso, escolhido, pedra viva, sal da terra, luz do mundo. Sim, tudo isso por causa da presença de Jesus. Portanto, Senhor Jesus, ensina-nos a valorizar o Teu nome, ensina-nos a valorizar a Tua palavra, ensina-nos a valorizar a mensagem, o texto sagrado, ensina-nos a valorizar a vida de oração, jejum, consagração, missão, evangelização. Ensina-nos, Pai, a focar nisso daí. Tantas vezes falamos, pedimos, chamamos aqui, vamos evangelizar, vamos sair para a rua. Ah, Senhor Jesus, desperta isso em nós, desperta as ovelhas de Jesus, Pai. Não podemos contar apenas com uma viva alma, que é o pastor da igreja. Todos nós temos o nosso chamado, todos nós temos que vestir a camisa, todos nós temos que fazer o nosso trabalho. É responsabilidade de cada um de nós a missão, o ganho de almas, o ganho de vida, Senhor. Então, Pai, eu quero Te pedir, rogar, coloca na boca das Tuas ovelhas a unção do Senhor Jesus Cristo, o poder da palavra. Coloca no coração das Tuas ovelhas o fervor pelo Evangelho, pelo ganho de almas, Senhor, para que cada um de nós nos preparemos, estudemos a palavra de Deus, leiamos a Bíblia Sagrada, tenhamos vida de oração, ganhar almas para Jesus, Senhor, e que os milagres, sinais, prodígios e maravilhas acompanhem a igreja de Jesus. Ó Deus, que em 2025 tenhamos um ano grandioso para a glória do Teu nome. Um ano maravilhoso, Pai. Eu quero Te agradecer, Senhor, pelo milagre que o Senhor está operando no nosso templo de Itaipu. As obras estão avançando, o templo está lindo, glórias ao nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa fazer uma grande obra naquele lugar, que muitas vidas possam ser alcançadas, muitas vidas possam ser salvas. Ó Deus, prepara as famílias para aquele lugar. Nós vamos estar indo para um lugar virgem, Senhor, um lugar virgem. Estamos abrindo um templo num lugar absolutamente virgem, Pai. Estaremos plantando uma igreja do zero, Senhor. Mas eu creio que o Senhor já tem ovelhas para aquele lugar, o Senhor já tem pessoas preparadas para aquele lugar, o Senhor já tem ovelhas que o Senhor já determinou, já escolheu e vai separar em nome de Jesus para congregar conosco, Pai, em nome de Jesus, para serem convertidas, transformadas, trabalhadas pelo poder da palavra. Pai, levanta naquele lugar pastores, diáconos,
homens, presbíteros, pessoas de Deus, Pai, servos do Senhor. Levanta, Pai, pessoas para o nosso ministério de tecnologia e informação da igreja. Precisamos de gente para trabalhar na tecnologia e informação, nas mídias sociais da igreja, no tráfego, levando a palavra pela internet. Ó Deus, levando o Evangelho pela internet. Precisamos de gente para isso. Precisamos de gente, Senhor, para a escola bíblica dominical, para tratar das crianças que são tão importantes para nós. Levanta, Pai, gente para esse ministério. Levanta, Pai, pessoas para o nosso ministério de louvor da igreja. Ó Senhor, músicos, Pai, especialmente ministros de louvor na igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é uma grande necessidade que nós temos em nosso ministério. Levanta, Pai, pessoas para o ministério de evangelismo da igreja, capelania, pessoas que visitem de lar em lar, casa em casa, hospitais, funerais, enfim, Pai, levanta a palavra, o conforto, o evangelho. Levanta pessoas para o nosso ministério de recepção da igreja, que nós chamamos de sociabilidade, ou que agora eu tenho começado a chamar de onboard da igreja, porque a igreja normalmente tem uma porta de entrada, mas normalmente também tem uma porta de saída. Às vezes as pessoas entram e não ficam por falta de um onboard, por falta de ficar no barco, ficar a bordo conosco, e para isso precisamos de um trabalho, pessoas do Ministério de Sociabilidade, pessoas que liguem, pessoas que visitem, pessoas que se interessem. Ó Deus, um corpo, uma andorinha só não faz verão, Senhor. Desperta corações, desperta mente de pessoas que assumam seu compromisso, assumam sua responsabilidade, vistam a camisa, Pai, da obra de Deus, porque nós temos uma grande obra em Itaipu para gerar, e ainda temos uma obra grande aqui na Tijuca para levar, que eu creio que o Senhor vai fazer essas duas perninhas lá e cá, em nome do Senhor Jesus. Eu coloco, Pai, tudo isso diante do Senhor e declaro provisão e milagre em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, amadas ovelhinhas, eu termino esta live maravilhosa de oração, de fé, com o meu coração muito feliz, alegre, agradecido por você ter ficado conosco até o final desta reunião, que você tenha sido tocado, curado, em nome de Jesus. Um abraço para a nossa irmã Suzana Gouveia, temos orado por sua vida, cura divina, esse câncer caia por terra em nome de Jesus. Todos os nossos irmãos, obrigado por ter ficado aqui conosco até o final desta reunião, desta live. Domingo, às 9 horas da manhã, aqui na rua General Roca 340, nossa amada pastora Deise estará trazendo uma palavra fervorosa, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Amado, não perca o culto dominical por motivos, só quando é alguma coisa de força maior. Quando são coisas que você pode manejar aqui ou ali, ou para o dia de semana, ou para outro dia, faça esse esforço, faça esse manejo, para não perder o domingo, que é do Senhor. É o dia do Senhor, é um dia de consagração, é o dia de estar na casa do Pai. Faça um esforço, troque agendas se for necessário, esteja conosco. O domingo é um dia maravilhoso. Nossa querida e amada pastora vai estar trazendo a mensagem. Já estou com o coração feliz e alegre por esse dia que será simplesmente maravilhoso na igreja. Aqui na rua General Roca 340, Tijuca, Galeria, e em breve, muito em breve, em nome de Jesus, também na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, Mara Vista, região balneária de Itaipu, região oceânica de Niterói. Espero por todos vocês aqui na sede da nossa igreja do Rio de Janeiro, Comunidade Cristã Missão Evangélica. Tenha uma noite abençoada, tenha um final de semana em perfeita vitória, que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida. Durma na santa paz do Senhor e tenha um final de semana feliz e poderoso. Somos o que somos pela graça de Deus. Uma boa noite, até domingo, graça e paz. Amém.